Hoje trago para vocês uma entrevista bombástica com Henry Duke, um ex-chanceler americano, com décadas de experiência em relações internacionais e um profundo conhecedor dos bastidores da política americana. Ele conhece pessoalmente Donald Trump e tem informações privilegiadas sobre o que pode acontecer caso Bolsonaro peça asilo político nos Estados Unidos, para escapar de uma possível prisão no Brasil. O que Duke revelou é simplesmente chocante e pode mudar o rumo da política brasileira e internacional. Senhor Duke, o senhor acredita que Jair Bolsonaro pode realmente pedir asilo político nos Estados Unidos para escapar de uma possível prisão no Brasil? Quais seriam as consequências de algo assim? Bem, veja, essa possibilidade é muito real. Bolsonaro já tem um histórico de proximidade com o governo americano, especialmente agora que Donald Trump voltou à presidência. Não podemos esquecer que Eduardo Bolsonaro já passou um tempo nos Estados Unidos e tem boas conexões com o governo Trump e com setores conservadores americanos. Isso pode sim estar criando uma ponte para que Bolsonaro busque refúgio nos Estados Unidos, caso a situação se complique ainda mais no Brasil. Além disso, Jair Bolsonaro foi um dos poucos líderes mundiais a se alinhar fortemente a Trump em questões geopolíticas e ideológicas. Isso cria uma relação de confiança e reciprocidade que pode favorecer Bolsonaro em um eventual pedido de asilo. Mas é claro, as consequências de algo assim seriam enormes. Que tipo de consequências o senhor prevê tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos? Primeiro, isso causaria uma crise diplomática séria entre os dois países. Os Estados Unidos, ao concederem asilo político a Bolsonaro, estariam enviando uma mensagem clara ao mundo de que o governo brasileiro está atuando de forma autoritária ou injusta. Isso criaria um precedente perigoso e geraria ainda mais instabilidade política no Brasil. No Brasil, o cenário seria de completo caos. A esquerda e os apoiadores do governo atual iriam acusar os Estados Unidos de interferência política. Protestos e manifestações de rua tomariam conta do país, e o Supremo Tribunal Federal certamente abriria uma crise institucional sem precedentes. Além disso, setores das Forças Armadas que ainda têm simpatia por Bolsonaro poderiam se mobilizar, criando um cenário imprevisível de tensão política e militar. Por outro lado, Trump tem um posicionamento muito claro sobre o Brasil. Ele já demonstrou apoio indireto a Bolsonaro em diversas ocasiões. Se Bolsonaro for para os Estados Unidos e Trump conceder asilo, isso poderia reforçar o alinhamento entre os dois países em termos de política externa e combate ao globalismo. No entanto, isso também colocaria os Estados Unidos em rota de colisão com outros países e até com organizações internacionais que criticam Bolsonaro. Mas o senhor acredita que Trump realmente aceitaria conceder esse asilo? Sim, acho que é possível. Trump e Bolsonaro compartilham valores políticos semelhantes: defesa da soberania nacional, combate ao globalismo, enfrentamento à mídia tradicional e uma postura conservadora em questões sociais e culturais. Trump tem interesse em manter uma figura como Bolsonaro por perto, até porque isso reforçaria sua própria base política nos Estados Unidos. Mas há um fator estratégico envolvido. Se Bolsonaro pedir asilo, Trump poderia usá-lo como uma ferramenta política para reforçar o discurso contra regimes de esquerda na América Latina e no mundo. Seria uma forma de mostrar que líderes conservadores estão sendo perseguidos por sistemas autoritários disfarçados de democracias. E o que isso significaria para a política interna dos Estados Unidos? Não sei, a concessão de asilo a Bolsonaro poderia dividir ainda mais o cenário político. Os democratas e a mídia tradicional certamente criticariam Trump por dar abrigo a um líder conservador acusado de crimes políticos no Brasil. Já a base republicana de Trump veria isso como uma demonstração de força e de apoio a líderes que desafiam o sistema globalista. Isso poderia até mesmo impactar o cenário eleitoral no EUA. Trump mostraria força diante dos democratas e reforçaria sua imagem de defensor dos líderes conservadores mundiais. Por outro lado, isso colocaria o governo americano em posição delicada perante organizações como a ONU e o próprio Mercosul, que poderiam pressionar por sanções ou por respostas diplomáticas. E como o Brasil reagiria internamente a isso?
o Brasil entraria em ebulição. O STF certamente tentaria alguma medida diplomática para reverter o asilo, o que criaria um confronto institucional direto com o governo americano. O Congresso ficaria dividido e os movimentos de rua, tanto pró quanto contra Bolsonaro, certamente ganhariam força. Outro ponto importante: se Bolsonaro conseguir asilo, isso poderia estimular outros políticos e líderes conservadores a buscar refúgio em outros países, o que geraria uma fuga de lideranças da direita brasileira. Isso enfraqueceria a oposição ao atual governo e abriria caminho para uma hegemonia da esquerda nos próximos anos. Mas o mais preocupante seria o impacto militar. Se parte das Forças Armadas se alinhar com Bolsonaro, isso poderia até mesmo desencadear uma intervenção militar interna, o que colocaria o Brasil em um cenário de instabilidade comparável ao de países em conflito civil. Então o senhor acredita que estamos diante de um momento decisivo para o Brasil e para os Estados Unidos? Absolutamente. Bolsonaro pedir asilo político aos Estados Unidos não seria apenas uma questão pessoal ou jurídica. Seria um movimento estratégico que redefiniria o equilíbrio de forças na América Latina e reforçaria a liderança de Trump no cenário global. Estamos falando de um evento que poderia alterar os rumos da política mundial nos próximos anos. O que Henry Duke revelou é estarrecedor. Se Bolsonaro realmente pedir asilo nos Estados Unidos, o Brasil poderá enfrentar a maior crise política de sua história recente. A proximidade com Trump e o alinhamento entre os dois líderes poderia gerar um efeito dominó que colocaria o país em um caminho sem volta. A pergunta agora é: Bolsonaro realmente vai arriscar tudo em busca de proteção nos Estados Unidos? Se inscreva no canal para ficar por dentro dos assuntos mais impactantes da política nacional e internacional. Até a próxima!